Olá, saúdo a todos que estão conectados conosco nesta manhã de domingo. Muito bem-vindos a mais um culto online da Comunidade Evangélica Luterana Cristo. Quero iniciá-lo lembrando de um programa desenvolvido na Igreja Evangélica Luterana do Brasil em anos passados. O título era Em Cada Lar, um Altar. O altar simboliza a presença graciosa de Deus na sua igreja. Deus está presente com o seu povo na sua santa palavra e também nos sacramentos do batismo e da Santa Ceia. Nós ainda estamos impedidos de nos reunirmos aqui no templo. Por isso, ao levar a palavra de Deus através deste culto online até o seu lar, nós o fazemos na esperança e no desejo de que no seu lar seja edificado um altar, com a presença, o consolo, o perdão e a paz que a palavra de Deus nos traz. Hoje estamos no terceiro domingo da Páscoa e ainda estamos repercutindo os últimos acontecimentos. Mas é importante lembrar que não basta conhecer os acontecimentos relacionados com a ressurreição de Jesus, mas sim de aplicá-los na nossa vida. Bem-vindos ao culto. Vamos iniciá-lo cantando um hino de louvor, de gratidão. É o hino 222 do Inário Luterano. Graças dou por esta vida. Agora quero convidar todos a acompanharem a leitura do Salmo 116. Dá tempo de pegarem suas Bíblias. Nós vamos ler este Salmo e depois também as outras leituras na edição revista e atualizada, a conhecida RA. O Salmo 116 começa com uma das palavras mais lindas que nós encontramos na Bíblia. Amo o Senhor,
porque ele ouve a minha voz, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Essa última frase, ele inclinou para mim os seus ouvidos, demonstra o interesse de Deus e a preocupação de Deus com todo o ser humano, estando sempre pronto para ouvir suas confissões, suas súplicas e seus louvores. Acompanhe, portanto, a leitura deste salmo. Amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos e invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim, caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, ó Senhor, livra-me a alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu, na minha perturbação, disse, todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o povo. Esta é a palavra do Salmo. E a palavra do Salmo também nos convida para um momento de confissão. Deus que inclina seus ouvidos para ouvir nossas preces e súplicas, Ele também inclina seus ouvidos para ouvir nossa confissão de pecados. Lembre disso diariamente e confesse seus pecados a Deus. E agora eu lhe convido para, nas palavras do salmista Davi, retiradas do Salmo 51, fazermos em conjunto a nossa confissão de pecados. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu espírito. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Irmãs e irmãos, tendo, pois, confessado os pecados e confiando no perdão de Deus e desejando o consolo do Espírito Santo, como ministro de Cristo e da sua palavra, eu perdoo todos os vossos pecados. E eu faço em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora convido-vos a acompanharem algumas sugestões ligadas ao ensino para as criancinhas. Elas não podem estar aqui em culto junto com toda a comunidade, mas estão no seu lar. E há várias sugestões de recursos que podem ser utilizados. Acompanhem.
Então, queridas famílias, pedimos que continuem atentas com a educação cristã de suas crianças. Nesta época de isolamento social, uma maneira de adquirir bom material é entrar no site da IELB. Conferir onde existe uma aba dizendo Criança Cristã. Clique ali. Vai abrir um blog com atividades diárias para as crianças, com base na fé cristã. Outra alternativa, por exemplo, é no próprio YouTube procurar desenhos bíblicos para as crianças. Aqui, por parte da comunidade Cristo, a nossa escola bíblica, a nossa escola dominical para as crianças, tem um grupo de WhatsApp e as professoras têm trabalhado com desafios de versículos bíblicos para memorizar e outras atividades. Caso você deseje participar desse grupo, entre em contato com os pastores. Continuemos cuidando também das nossas crianças, ensinando-lhes a palavra do nosso Deus. Antes, nós ouvimos na leitura do Salmo 116, a primeira leitura bíblica, que o Senhor Deus inclina os ouvidos, se aproxima da gente. Agora quero convidar cada um de vocês também a inclinar os ouvidos para acompanharem a leitura bíblica. Gosto sempre de dizer e de repetir que nossos cultos são baseados na leitura da palavra de Deus. Nesse período de domingos de Páscoa, estamos no terceiro domingo de Páscoa, nós lemos os trechos do livro de Atos dos Apóstolos, a repercussão da ressurreição e o testemunho dos apóstolos. E hoje queremos ler na versão revista e atualizada, como o pastor Reinaldo antes anunciou, o texto de Atos, capítulo 2. Vou ler o início do versículo 14 e depois continuar com o versículo de número 36. Atos 2, o início do 14 e depois o versículo 36. Atos 2, 14 diz assim: Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nesses termos. Então, o versículo 36 continua a palavra de Pedro. E antes de lê-la, há uma pergunta sobre quem matou Jesus. Quem foram os responsáveis pela crucificação de Jesus? Alguns acusam os judeus e líderes judeus. Outros apontam para os romanos e seus soldados. Pedro aqui acusa cada um dos seus ouvintes, dizendo, vós o crucificastes. Essa palavra também serve para nós. Cristo morreu por causa dos teus pecados. E esta frase, ela é tanto acusativa, porque foi nossa culpa, mas também ela é uma bonita absolvição, porque ali morrendo por nós, ele pagou pelos nossos pecados. Recebam então nas palavras bíblicas essa repreensão e esse convite ao arrependimento. Vejam como está escrito a partir do versículo 36. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração. E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isso é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Com essas e outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo,
salvai-vos dessa geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Esse então é o trecho do livro de Atos dos Apóstolos. E de imediato também queremos ler o texto do Santo Evangelho de Lucas, hoje nas palavras do evangelista Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13. Se você quiser então abrir na sua Bíblia, Lucas, capítulo 24, a partir do versículo de número 13. É um bonito relato de uma caminhada dos discípulos de Emaús que vão um tanto quanto tristes, um tanto quanto preocupados, pensando nas coisas que haviam acontecido, e então Jesus passa a aproximar-se e a conversar com eles. O Evangelho é sempre assim, uma aproximação do nosso Senhor, do nosso Deus, na sua palavra, apontando para Moisés, apontando para os profetas. É a palavra bíblica que vai sendo trazida e que vai trazendo consolo. Há uma expressão nesse texto, os acontecimentos dos últimos dias. Essa também será a temática da mensagem posterior, os acontecimentos dos nossos últimos dias. Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13, diz assim: Naquele dia, dois dos discípulos, estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: Que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ou seja, os acontecimentos dos últimos dias? Ele lhes perguntou: Quais? E explicaram. O que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, já esse o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também, disseram os discípulos de Emaús, que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido à madrugada ao túmulo. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: Ó nécios e tardos de coração, ou seja, como é duro o coração de vocês, como vocês demoram para entender. Ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido lhes deu. E então se lhe abriram os olhos e o reconheceram. Mas ele desapareceu
da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Até aqui, então, essa leitura bíblica. Interessante essa expressão dos discípulos de Emaús: fica conosco. Também sobre esta súplica queremos refletir posteriormente na mensagem dirigida pelo pastor Reinaldo. Antes, queremos acompanhar, ou se quiserem também cantar, a canção que está agora aí será colocada aí diante de vocês. A letra vai estar aí no seu smartphone, no seu computador, na sua TV, para que reflita e cante conosco. Muito bem, amigos e amigas, quero iniciar esse momento de reflexão com uma pergunta. Será que há alguém aqui em Porto Alegre, ou mesmo no Brasil, que não tenha ouvido falar do novo coronavírus? Com certeza, aqueles que têm acesso aos meios de comunicação sabem o que este vírus está provocando no mundo todo desde o início deste ano. Contudo, a questão não é tanto em conhecer os fatos, mas de compreendê-los. Quem pode explicar o que está acontecendo? Quem pode nos dar segurança sobre aonde vamos chegar? Bom, vocês vão dizer, os meios de comunicação estão cheios de postagens, de textos e de vídeos de pessoas que dizem que têm a explicação. Há aqueles que dizem, olha, isso é um vírus fabricado lá na China para atrapalhar a humanidade, para prejudicar as nações. Outros dizem, o problema não é tão sério assim. Outros dizem, a solução está na cloroquina. Outros ainda acenam com uma vacina. Mas nós perguntamos, onde está a solução?
Quem tem a explicação? Onde está a verdade? Quero relacionar isso com um outro fato. Era domingo da Páscoa em Jerusalém. E os comentários eram os mais diferentes. O que aconteceu? O assunto era um só: Jesus, aquele que na sexta-feira havia sido crucificado, morto e sepultado. E as informações a respeito dele eram as mais desencontradas. Quem poderia dar uma explicação? Pois nesse clima de confusão, de incerteza, 2 seguidores de Jesus estavam se dirigindo de Jerusalém a uma vila próxima chamada Emaús, numa caminhada de talvez 8 a 10 quilômetros. E no caminho estavam conversando sobre os últimos acontecimentos, tentando entender o que de fato havia acontecido. Foi quando o próprio Cristo ressuscitado se colocou no meio deles e passou a andar com eles e perguntou: qual é o assunto? Sobre o que estão conversando? Foi quando um deles, de nome Cleopas, parou e perguntou: se você esteve em Jerusalém, será que você é o único que não sabe o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era profeta aprovado pelos sinais e pelos milagres e pelos ensinos, mas que foi entregue pelas nossas autoridades para ser crucificado e morto? Será que você é o único que não sabe disso? Pergunta Cleopas. E então continuou num tom de melancolia, de tristeza, talvez até um pouco de decepção, dizendo: nós esperávamos que fosse ele quem haveria de salvar Israel. Mas depois de tudo isso, e agora já é o 3º dia, é bem verdade, continuou ele, que algumas mulheres foram ao sepulcro hoje de manhã e viram o sepulcro aberto e não encontraram seu corpo para embalsamá-lo. Elas relataram que viram anjos, os quais garantiram: ele vive. Alguns dos nossos também foram até o sepulcro, não encontraram o corpo. Contudo, agora já é o 3º dia. Ou seja, fatos, relatos, notícias. Mas quem poderia dar uma explicação? Ora, a explicação só poderia vir daquele que morreu e ressuscitou. Por isso, nesse momento, Jesus começou a falar com os dois. E a sua primeira palavra foi uma palavra de repreensão. Como vocês demoram para entender e crer em tudo que os profetas disseram? Como vocês têm tanta dificuldade para entender e crer naquilo que está escrito? E então, começando pela lei de Moisés e pelos profetas, Jesus lhes explicou tudo o que a seu respeito estava escrito. Pois bem, aqui, meus irmãos e irmãs, nós precisamos fazer uma primeira pausa, pois há uma aplicação importante para a igreja dos dias de hoje. Precisamos entender que Jesus não é um mestre qualquer que surgiu num tempo qualquer, que reuniu seguidores e que entusiasmou as multidões com seus ensinamentos e com os milagres. Nós precisamos entender que Jesus Cristo é o unigênito e eterno Filho de Deus, e que a sua vinda ao mundo estava programada desde a eternidade. E a sua vinda ao mundo foi anunciada pela primeira vez quando os primeiros seres humanos, Adão e Eva, pecaram, desobedeceram a Deus e se afastaram de Deus. O anúncio da vinda deste Messias, ela continuou por séculos sendo renovada pelos profetas, que anunciaram que ele viria ao mundo e que deveria sofrer, deveria morrer e ressuscitar.
O profeta Isaías foi um dos que mais claramente falou a respeito disso, comparando-o com o Cordeiro de Deus que seria levado ao matadouro, que carregaria sobre seus ombros a culpa, o pecado e o castigo de toda a humanidade. Mas por que era necessário morrer? Por que era tão necessária a sua morte? Ora, porque o salário do pecado é a morte, afirma a Escritura. E por causa do pecado, todos estão destinados para o castigo, para a morte e para a morte eterna, ou seja, a separação eterna de Deus. Por isso era necessário que o unigênito Filho de Deus assumisse no seu corpo a culpa e o pecado de todos e que morresse em lugar de todos. Muito bem, agora aqueles 2 discípulos já tinham uma explicação, mas faltava-lhes algo. Faltava-lhes um encontro com o Cristo ressuscitado. Faltava-lhes reconhecer o Cristo ressuscitado. Faltava-lhes a comunhão com o Cristo ressuscitado. Saber muitas coisas a respeito de Jesus pode não ter valor nenhum se não crermos nele e não confiarmos nele como verdadeiro Deus e Salvador. Pois bem, assim os 2 discípulos, os 2 seguidores de Jesus, chegam a Emaús. E Jesus diz para eles: estou indo adiante. Porém, os 2 o convencem para ficar, para entrar com eles na casa. Pois aqui está a outra aplicação prática para a igreja dos dias de hoje. Repito, de nada nos valem todas as informações e todas as notícias a respeito da morte e da ressurreição de Jesus, se não crermos de coração que Ele é o verdadeiro Deus e o Salvador da humanidade, e se não vivermos em comunhão com Ele. Mas como chegar a crer? Eis a pergunta. Vamos olhar o que acontece com os 2 discípulos lá de Emaús. À mesa com Jesus, o texto bíblico de Lucas afirma que seus olhos foram abertos e eles reconheceram Jesus. Deus lhes abriu os olhos. Deus lhes deu entendimento para verem e crerem no Cristo. Também nesse momento é importante nós considerarmos um outro relato bíblico de Atos, capítulo 2, antes lido. Lá nós temos o relato da pregação de Pedro no dia do Pentecostes. E após sua pregação, muitos perguntaram: o que devemos fazer? O que é preciso? E Pedro responde: arrependam-se dos seus pecados, confessem os seus pecados, e vocês vão ser batizados e vão receber o perdão dos pecados e vão receber o dom do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, por sua vez, disse que a fé vem pelo ouvir a palavra. Observem o que Pedro diz. Para uma comunhão com o Cristo vivo, o que é necessário? É necessário ser batizado. É necessário ouvir a palavra, se arrepender dos pecados e crer no perdão e no amor de Deus. Segundo as palavras do apóstolo Pedro, o batismo nos coloca em comunhão com o Cristo vivo. Não apenas sabemos algo sobre ele, mas somos colocados pelo batismo em comunhão com o Cristo vivo. Pedro deixou claro isso quando, na sequência, disse aos que creram e foram batizados, afirmando que esta promessa de no batismo receber perdão dos pecados e o dom do Espírito Santo vale também para os vossos filhos e vale para todos os que estão longe de Deus, isto é, para todos que Deus chamar.
Ou seja, pela palavra, Deus chama para junto dele. Pelo batismo, Deus estabelece a comunhão com o Cristo vivo. Ou seja, quem está longe de Deus é chamado pela palavra e pelo batismo é regenerado para uma nova vida em comunhão com o Cristo vivo. Meu irmão e minha irmã, você reconhece que é pecador? Você se arrepende dos seus pecados e confia no perdão de Cristo? Você é batizado? Você é batizada? Então você está em comunhão com o Cristo vivo. E ninguém vai tirar você de suas mãos graciosas. Quem garante isso é o próprio Cristo, quando ele afirmou: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. E eu lhes dou a vida eterna e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Porém, irmãos e irmãs, temos que confessar que mesmo batizados, às vezes nós nos distanciamos do Cristo vivo. Às vezes nós deixamos a comunhão com Cristo vivo. E por isso precisamos ser sempre de novo trazidos de volta para essa comunhão através da lei de Deus e dos profetas, como disse Jesus aos dois. Ou seja, através da lei que nos mostra o pecado e que nos chama de volta, e através do Evangelho, que traz o convite gracioso: crê no Senhor Jesus e você está salvo. Muito bem, para concluir, sem dúvida, muitas perguntas ainda vão ser feitas a respeito do coronavírus. Muitos fatos ainda serão noticiados e relatados. Muitas explicações ainda serão dadas. E muitas dúvidas ainda nos acompanharão. Contudo, tendo Jesus conosco, nosso coração estará em paz. Nós somos batizados, nós confiamos no sangue de Jesus derramado para o perdão dos pecados, estamos em comunhão com o Cristo vivo e por ele seremos guardados em todo o tempo, na vida terrena e na eternidade. Por isso, sempre de novo, como cristãos, nós queremos suplicar, a exemplo daqueles 2 discípulos lá de Emaús, e pedir insistentemente: Senhor, fica conosco. Fica conosco, Senhor, porque temos problemas, temos dificuldades. Fica conosco, Senhor, porque também andamos ansiosos, preocupados e angustiados. Fica conosco, Senhor, porque não sabemos como vai ser o amanhã. Sim, que prece significativa para ser renovada a cada dia. Fica conosco, Senhor. E nós queremos agora juntos fazer essa prece. E eu lhe convido para essa prece cantando do hino 403 do Inário Luterano. Conosco fica, ó Deus, a noite vem, as trevas crescem. Precisamos de Ti, Senhor. Fica conosco. Amém. Vem fazer conosco a
O hino que acabamos de cantar tem ainda uma estrofe, a estrofe 5, que diz assim: ó morte, os teus poderes vão findar, em Cristo os santos vão ressuscitar. No reino além não há perturbação, senão com Deus ditosa, feliz e abençoada habitação. Certos de que o nosso Deus inclina os seus ouvidos e nos ouve, eu convido você para orar. Bondoso Deus e querido Pai Celestial, estamos cientes de que neste mundo passamos por aflições. Porém, recobramos o ânimo ao ouvir a palavra de Jesus: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Vivemos dias confusos e estranhos. Ansiedades e preocupações também nos atingem. Contudo, a Tua palavra e Tuas maravilhosas promessas nos animam. Em meio aos nossos problemas e sofrimentos, em meio às enfermidades e incertezas, oramos com os discípulos de Emaús, dizendo: Senhor, fica conosco. Ó Deus Todo-Poderoso, Tu que tens autoridade sobre os grandes planetas e estrelas, bem como sobre os minúsculos organismos, nós te suplicamos humildemente: freia o avanço do coronavírus. Dá sabedoria aos cientistas e médicos que trabalham por soluções. Dá sabedoria a todas as autoridades, tanto administrativas como médicas, para que tomem as decisões acertadas no enfrentamento da pandemia. Guarda e protege a todos que estão trabalhando para combater esse mal e que também estão trabalhando para prover o sustento e a segurança da população. Por Tua misericórdia, defende-nos do mal e mostra-nos onde e como cada um de nós pode colaborar para o bem comum e para diminuir o sofrimento dos que são atingidos pelo vírus ou que sofrem as consequências da falta de trabalho, da falta de dinheiro ou da falta de comida. Ampara e cura os doentes, conforta os enlutados. Lembramos especialmente dos familiares de nosso irmão Carlos Luders, falecido na semana passada com a idade de 97 anos.
ampara, sustenta, renova o ânimo dos que estão nos leitos hospitalares, fortalece os que se sentem fracos, anima os que estão desencorajados. Ouve nossa súplica, Senhor. Mas recebe também o nosso louvor. Nem sempre conseguimos expressar nossa gratidão, porém reconhecemos o teu amor, os teus benefícios e as tuas bênçãos. Muito obrigado, Senhor. Amém. E agora convido você para juntos suplicarmos ao nosso Pai, junto com o Senhor Jesus que nos ensinou a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebe agora a bênção do Senhor e que ela lhe acompanhe neste dia e nesta semana. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos amigos e amigas, membros da comunidade Cristo, mas também muitos visitantes de outras partes do Brasil e do mundo, agradeço pela vossa companhia e vossa participação neste culto. Em nome da comunidade, em nome também dos colegas pastores, saúdo a vocês, desejando-vos a bênção de Deus. Nosso desejo é que a presença da palavra de Deus continue no seu lar, edificando este altar. E que pela graça de Deus possamos nos reencontrar no próximo domingo, neste mesmo horário, das 10 horas, e neste canal de Facebook da Comunidade Cristo. No decorrer da semana, nós também vamos ter 2 momentos de estudo bíblico. Na quinta-feira, às 20 horas, no canal do Facebook da Comunidade Cristo, e no sábado, às 16 horas, no canal de Facebook da União Juvenil Cristo. Tenham uma abençoada e feliz semana na companhia do Cristo vivo. E que ao nos despedirmos, renovemos aquela oração. Fica conosco, Senhor. Amém.